Como fazer uma transição de carreira para a neuropsicologia? Uma transição que seja segura e que também seja estratégica. Se você está pensando em fazer essa transição de uma área da neuropsicologia, de uma área da psicologia, por exemplo, psicologia organizacional para a neuropsicologia, da psicologia clínica para a neuropsicologia, ou da psicologia escolar, ou de alguma outra área da psicologia, você está no lugar certo para assistir esta aula, assistir este vídeo e entender melhor a respeito disso. Você já pode ter pensado, já não dá mais conta, eu já não estou mais conseguindo dar conta das coisas que eu estou fazendo, então não dá mais para continuar como está. Mas também você não pode dar um salto no escuro. Então, você tem que ter estratégia e também tem que ter segurança naquilo que você está fazendo. Então, o primeiro passo, a primeira situação é você entender que transição não significa abandono imediato. Então, a maior armadilha é você achar que transição de carreira significa largar tudo. Na neuropsicologia, o caminho mais seguro é você construir essa nova carreira enquanto a carreira antiga continua sustentando você. Então, se você é da psicologia escolar e você quer vir para a neuropsicologia clínica, você precisa continuar como psicólogo escolar, enquanto que você faz essa transição de carreira, enquanto que você estuda, enquanto que você vai se dedicando. Então, não é abandonar tudo, mas essa fazer essa transição aos passos, pouco a pouco. Isso vai reduzir, então, a sua ansiedade, vai evitar decisões impulsivas e vai te dar tempo de ganhar segurança técnica e emocional também. Segundo elemento a ser considerado é você confirmar se a neuropsicologia é mesmo o seu lugar, ou seja, se é realmente aquilo que você deseja. Antes de investir dinheiro e energia, reflita com sinceridade. Você gosta de avaliação? Você gosta de investigação clínica? Você gosta de elaborar hipóteses? Ao invés de tratar, ou seja, ao invés de ter o foco no tratamento, você gosta de pesquisar, de investigar, de ir a fundo o que exatamente está acontecendo, qual é o problema que está sendo apresentado na vida desse paciente, você consegue lidar com processos longos, não resultados imediatos, você se sente confortável escrevendo relatórios, laudos, mas fica calmo, para tudo isso daí tem solução na mentoria Viver da Neuropsicologia, em que eu vou te ensinar como montar, como estruturar, existe modelo de laudo para que você tenha segurança em tudo isso. Você tolera o início mais lento da captação de pacientes? Isso por quê? Porque às vezes a pessoa não tem um acompanhamento e aí precisa ali, às vezes o início vai ser bem lento. Por quê? Porque não tem um acompanhamento, não tem um direcionamento. Mas se você, ao fazer essa transição de carreira, já decide fazer a mentoria, você já começa a sair na frente diante de muitos profissionais que ainda estão tentando engatinhar na neuropsicologia e não estão conseguindo se desenvolver. Então, é necessário ter essa mentalidade. Neuropsicologia não é atendimento rápido, é um atendimento que exige profundidade, que envolve desde o diagnóstico até o tratamento também, o tratamento das funções cognitivas. E se isso te anima mais do que te assusta, isso é um bom sinal. E se isso pode te assustar, você tem medo de avaliar, porque antes de iniciar na neuropsicologia, eu tinha esse receio, eu tinha esse medo de fazer a avaliação, ou seja, eu vou dar um diagnóstico para o paciente, nossa, e se eu errar? Mas isso é algo do início. Por quê? Porque a pessoa que está iniciando, ela não tem conhecimento, ela não tem experiência. Então, eu fui tendo que aprender, fui tendo que me desenvolver, estudar, a prática mesmo. E aí eu fui começando a ganhar experiência, ganhar muita segurança. É tanto que eu sempre falo nas minhas redes sociais que eu dou um diagnóstico seguro. Por quê? Porque realmente eu sustento essa fala. Esse diagnóstico seguro é dado mesmo com segurança, por causa de muita experiência, por causa de muito estudo, muito conhecimento.
E isso você também pode ter através da mentoria, através da supervisão, que está tudo dentro da mentoria Viver da Neuropsicologia. Então, saiba, se você tem medo, assim como eu tive no início da minha carreira, esse medo pode ser desfeito e você ter segurança, ter clareza no seu posicionamento. Porque antes eu tinha receio de como aplicar, como corrigir os testes, como interpretar de forma correta esses testes, será que eu não posso errar? E aí, a segurança clínica foi sendo moldada dia após dia. E isso também pode acontecer com você. Então, fica tranquilo quanto a isso. Terceiro elemento, faça a transição em 3 camadas e não tudo de uma vez. Primeiro, a base técnica, ou seja, pode fazer uma pós-graduação em neuropsicologia. Ah, mas se você que é psicólogo não tem pós-graduação em neuropsicologia, não tem problema. Você pode estudar as funções do cérebro, entender como funciona a avaliação neuropsicológica, a intervenção neuropsicológica e atuar nessa área. O que você não pode dizer é que você é neuropsicólogo. Você é psicólogo que realiza a avaliação psicológica, a avaliação neuropsicológica. Agora, quando você fizer uma pós-graduação em neuropsicologia, aí é uma outra situação. Então, você já se torna um neuropsicólogo, alguém que é especialista nesse assunto. Então, estudo contínuo de funções cognitivas, de psicopatologia, ou seja, sobre os transtornos psiquiátricos e do neurodesenvolvimento também, e estuda os instrumentos de avaliação. E a supervisão clínica, isso é indispensável, não é opcional. E a supervisão já está dentro da mentoria, certo? Porque a supervisão, ela envolve um acompanhamento que é diário. Se você não precisa somente de supervisão, você precisa da mentoria. Por quê? Você precisa ter a técnica, a prática, mas o cliente, o paciente tem que vir até você e você tem que saber como atrair, captar esse paciente e fidelizar esse paciente. Então, só o diploma não prepara você para a prática real. Segunda camada é a base prática e financeira. Então, enquanto você estuda, você vai fazendo atendimentos, vai atendendo poucos casos, mesmo com um valor reduzido no início. Não é um valor reduzido ao extremo. Por exemplo, R$ 50, R$ 100, não. Mas é um valor que dê para você pagar os testes, que também tem isso, que seja um valor que dê para você pagar os cursos que você está fazendo, o investimento que você está fazendo, o seu tempo, o tempo, a carga horária que você utiliza para fazer a avaliação neuropsicológica. Então, toda essa precificação também é feito aqui na mentoria. Observe outros profissionais, mas não copie, né? Então, aquele profissional fez daquela forma, então eu vou fazer do mesmo jeito. Não, funcionou para ele, pode não funcionar para você. Então, você tem que encontrar o seu método, a sua forma. Comece com avaliações específicas, não com tudo. Exemplos, TDAH em crianças, em adolescentes, em adultos, dificuldades escolares e por aí vai. Nicho vai trazer segurança e clareza para você. E eu já falei sobre esse assunto aqui no canal. Depois dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou, inclusive, colocar esse vídeo no final deste aqui. Então, termina, até você terminar, você vai ver esse vídeo para que você possa acessá-lo. Terceira camada, posicionamento e identidade profissional. Não espere você ficar pronto para aparecer para os outros. Não, desde o início, defina quem você quer atender, fale do público no Instagram, no YouTube, ali na roda de conversa, quando você tiver, nos diversos contextos sociais, compartilhe seus aprendizados, sem expor os pacientes, mas de forma respeitosa, de forma ética e de forma sigilosa. Seja o que for necessário, apresentando o que você aprende quando você estuda. É sobre isso, é sobre o seu aprendizado. Isso faz com que, quando você estiver tecnicamente pronto, as pessoas começam, então, já a confiar em você. Quarto elemento, prepare a parte emocional dessa transição. E quase ninguém fala sobre isso. Você vai precisar lidar com a insegurança. Será que eu dou conta? E isso eu também trabalho na mentoria. Comparação com quem já está na área há muito tempo, ou seja, é algo desleal com você.
é algo desonesto com você. Você está iniciando, se você for comparar a sua trajetória com alguém que já está há 5, 10 anos na carreira e você nem completou um ano, então é demais essa comparação. Não é justa essa comparação com você. Então você precisa, se for para se comparar, que você se compare com alguém que está no mesmo tempo da sua trajetória. Não tenha medo de cobrar, então você vai precisar aprender a lidar com isso. Sensação de estar sempre atrasada. Isso não significa que você não nasceu para isso, significa que você está apenas crescendo e se desenvolvendo. Quinto elemento, um erro comum que atrasa anos de transição. Esperar terminar tudo para começar. Estudar sem prática. Fazer 1000 cursos sem clareza de nicho. Aí eu vou fazer um curso disso, um curso daquilo, mas não tem uma clareza qual é o nicho, qual é o público. Se você faz vários cursos que envolvem o público maior, infanto-juvenil, mas lá no final você escolhe que é o público de adultos, então para que ter feito esses outros cursos? Então, antes de fazer algum curso, pensa primeiro qual é o público que você deseja atender, qual o nicho que você deseja atender. Não buscar mentoria ou supervisão é um erro gravíssimo. Você precisa, nessa transição de carreira, fazer a mentoria para que você possa ter segurança, para que você possa ter estratégia no seu posicionamento. Então, neuropsicologia se aprende caminhando com alguém e não sozinho. E o sexto e último elemento é como saber se é a hora certa de concluir essa transição. Você não sente 100% de segurança. Você sente chamado, você sente, realmente é isso que eu quero. Mas você, ao mesmo tempo, tem um desconforto onde você está. Então, se você sente isso, você sente esse chamado, e você sente um desconforto de onde você está, você sabe, é a hora de fazer essa transição de carreira. Eu quero algo mais. Mas, Yuri, vale a pena mesmo a neuropsicologia? Com toda certeza. Eu vivo da neuropsicologia. E se você quer viver também da neuropsicologia, coloca aqui nos comentários, quero viver da neuropsicologia. Coloca mentoria, que eu vou poder te ajudar a entender melhor como é que funciona esse processo de 4 encontros, para que você possa ter clareza e melhorar a sua prática clínica, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita para colocar aqui o seu like. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever agora mesmo, tá bom? Vou dar aqui uma pausa para que você possa se inscrever. Se inscreveu? Ótimo! Então, se inscreve para que você não perca nenhum conteúdo, ativa o sininho para você receber as notificações quando todo vídeo for lançado aqui no YouTube, aqui no canal, e comenta e compartilha também com todos os seus colegas, com psicólogos, com neuropsicólogos e também estudantes de psicologia, tá certo, gente? Então, um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.